Evangelho de João, capítulo 6. Versículo de número 65. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Oremos. Senhor, dá-nos a Tua palavra nesta manhã, que ao meditar, ó Deus, na Sagrada Escritura, nosso coração experimente aquela moção do Teu Espírito Santo, inclinando a nossa vontade, submetendo a Deus o nosso ser a Ti. Nós somos pecadores e precisamos do milagre da Tua palavra em nós. Assim nós oramos o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Essa é uma das declarações de Jesus que entra no rol dos discursos mais difíceis que os discípulos, que as pessoas ouviram nos seus dias. E isso se deu por causa de uma questão que hoje em dia também nós experimentamos. Mesmo que as pessoas digam que não fazem isso, elas tentam a Deus, elas testam a Deus. E muitas testam a Deus por via dos milagres. Elas dizem: se o Senhor fizer, então eu saberei. Ou se o Senhor fizer, então eu me comprometerei. E acham que com isso estão fazendo votos, quando na verdade elas estão declarando uma incredulidade tamanha. João, ele escreve o seu evangelho precisamente para apontar que os sinais, os prodígios, as maravilhas que Jesus realizou não foi algo para brilhar ante aos olhos das pessoas, mas para que o coração do homem, diante da mensagem dele, do Senhor Jesus, se inclinasse ao Senhor Deus. O milagre, por ele mesmo, ele pode se desvanecer no tempo, mas a mensagem do milagre é que Jesus é de fato o Filho de Deus. Ele é de fato o Salvador do mundo. E essa verdade ela deve ser compreendida quando nós voltamos até o capítulo de número 1 do Evangelho de João. A mensagem ela é una nesse Evangelho. E logo no capítulo 1, a palavra do Senhor começa nos dizendo: no princípio era o Verbo, era a palavra, a expressão de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João ele começa a sua mensagem para falar do Senhor Jesus, reportando ao princípio, ao tempo da eternidade, o antes do haja luz. João narra que Jesus estava junto do Pai. E por que isso? Porque ele, juntamente com o Pai, são Deus. E o Espírito Santo usa João nesse momento aqui para trazer luz à mente das pessoas. E João usa um elemento natural muito necessário. No Evangelho de João ele fala sobre vento, ele fala sobre água, ele fala sobre luz. E aqui ele diz o versículo de número 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
Os homens precisam de luz, porque os homens estão em trevas. Aqui aduz esta mensagem. João diz isso porque essa é a realidade que todo homem enfrenta. Enquanto Jesus não entra no mundo deles, eles estão em trevas. Por isso que é necessária a mensagem de Jesus, unicamente de Jesus. E o evangelista nos diz, no versículo de número 8, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, falando de João Batista, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, esse que é a palavra, que é o Criador de todas as coisas, que criou o mundo, quando ele veio ao mundo, os que estavam no mundo, criado por ele, não o conheceram, receberam ou creram. 3 palavras que estão jungidas no Evangelho de João: crer, receber, reconhecer. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus não é dizer eu creio. Crer em Jesus é receber a sua mensagem. Receber a mensagem de Jesus não é receber o discurso de Jesus. Receber a mensagem de Jesus é receber a sua vida. A vida de Jesus é luz, ela ilumina o ser humano. Fora disso, o homem está em total trevas, está envolvido em profundas trevas. Por isso, no discurso, na mensagem de Jesus para Nicodemos, no capítulo de número 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz no versículo de número 19, começar pelo verso 18, quem nele crê não é julgado. Jesus está falando de si, do Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, ou o que não recebe, o que não reconhece quem ele é, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Unigênito significa único gerado. Isso é unigênito. Jesus, ele é o primogênito da criação, por causa da ressurreição dos mortos. Mas, no que diz respeito ao envio dele da parte de Deus, ele é o único, ele é unigênito. Não houve outro enviado para salvar-nos na cruz do Calvário. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a mensagem. E o julgamento é este, que a luz veio aonde? Verso 19, estão acompanhando? Ao mundo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós temos uma pergunta, e nós temos uma resposta. Por que que quando Jesus veio, nem todos o receberam? Por que que quando Jesus realizou tantos milagres, nem todas as pessoas debruçaram o coração na confiança de que ele era quem ele era? E a resposta está aqui. Eles amaram mais as trevas do que a luz. E João explica, porque as suas obras eram más. Que obras são essas? E aí nós chegamos ao capítulo de número 6, que nós vamos discorrer nesta meditação nessa manhã. Quando o Senhor Jesus realizou a multiplicação dos pães, foi um milagre diante de uma multidão. Uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Milhares de pessoas. E Jesus, vendo-os, se compadece deles
E então pergunta para Filipe onde comprar pães para alimentar essas pessoas. Jesus experimentou Filipe no versículo de número 5. E ele disse: Senhor, 200 denários de pão, um denário era o trabalho de um homem comum naquela época, nem 200 denários será suficiente para isso. Mas Jesus disse isso para experimentá-lo. E nós lembramos muito bem que o Senhor Jesus usou um garotinho que estava ali com apenas 5 pães e 2 peixes, e realizou o milagre de alimentar toda aquela multidão de milhares de pessoas, e ao final sobrou 12 cestos. Uma mensagem clara, porque 12 era o número das tribos de Israel. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus para alimentar todo o povo de Deus. E após a multiplicação dos pães, diz-nos a palavra do Senhor, que o Senhor lhe sobe ao monte para orar. E ele, subindo ao monte, ele ordena para os seus discípulos que atravessem o lago de Genezaré. E os discípulos entram no barco e vão. E no meio da viagem, Jesus vai andando ao encontro deles, em alto mar. Eles recebem a Jesus no barco e chegam do outro lado. E a multidão que esperava Jesus descer do monte, constatando que Jesus não está mais ali, então tomam os barcos e atravessam o lago também à procura do Senhor Jesus. E quando chegam do outro lado, vendo o Senhor, fazem uma pergunta que parece uma pergunta muito inocente. O capítulo 6, no versículo de número 25, nos diz, acompanhe comigo: por isso que nós somos chamados de protestantes, porque nós ouvimos e lemos o texto. Um pregador não pode falar da sua cabeça, e você não pode ouvir uma pessoa que diz ideias próprias, tem que ser a palavra de Deus. Amém? Verso 25 diz assim: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Não é uma pergunta muito simples essa? Nós estávamos do outro lado com o Senhor e vimos o Senhor subindo um monte e não encontramos mais. E agora que nós chegamos aqui desse lado, vemos que o Senhor estava aqui há muito tempo. Quando que o Senhor chegou aqui? E a resposta de Jesus no verso 26 foi: em verdade vos digo, verdadeiramente vos digo, sinceramente digo, vós me procurais, não porque vistes sinais. Não é porque vocês viram o milagre e a mensagem de Deus nele, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. É uma resposta dura? Com certeza não. Quando que o Senhor chegou aqui? Vocês não estão me procurando por quem eu sou, pela mensagem que eu carrego, pelo que eu ensino vocês. Note que eles chamaram Jesus de mestre. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que tem a palavra de Deus para ensinar para o povo. E Jesus diz: vocês me procuram porque vocês desejam se fartar de pães. Aqui há uma grande lição para nós, meus irmãos. Você sabia que Jesus conhece o nosso coração? É possível nós cantarmos a Deus tudo entregarei, e na verdade não entregamos nada. É possível nós cantarmos que dependemos somente do Senhor e no nosso coração há uma autossuficiência viciante, há uma incredulidade nele, e Jesus manifesta isso. As pessoas procurando ele. Se eu e você estivéssemos ali, diríamos: que bom que toda essa gente veio após Jesus, atravessou o mar. Mas ele diz: não é bom não, eles querem algo para o ventre. Eles querem algo para o ventre. E Jesus então os adverte: trabalhai, verso 27, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará.
porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles estão entendendo que Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que se empenhar no que diz respeito à religião. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se eles crescem, se eles fossem crentes em Jesus, não seria necessária essa advertência. Mas porque eles não criam no Senhor Jesus, então se fez necessário Jesus dizer: vocês não realizam a obra de Deus, que é crer em mim. Diante disso, eles então começam a colocar Jesus à prova. E disseram a Jesus: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Meus irmãos, esses que estão pedindo sinais são os mesmos que viram o milagre dos pães. Você já imaginou você estar numa multidão de 5.000 homens? Adicione para uma multidão de 5.000 homens, 5.000 mulheres. Adicione a esse número pelo menos uma criança por casal. Quantas pessoas haviam ali? Todos nós já tivemos a experiência de ir a algum show, a algum comício na vida, não? E a gente olha e fala: quantas pessoas será que estão aqui? Ou uma passeata, uma marcha, não? Quantas pessoas? Imagine 15.000 pessoas. E apenas toma 5 pães, alguns peixes, dá graças a Deus e reparte com os seus discípulos, e esses repartem com a multidão, e todos comem a se fartar. Ou seja, em algum momento um discípulo de Jesus ofereceu para o outro: vai mais pão e mais peixe. Ele disse: não, muito obrigado, não aguento mais. Eles vendo esse milagre, agora eles colocam Jesus à prova dizendo: que sinal que o Senhor nos dá para que nós creiamos no Senhor? E eles colocam então uma condição, no versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. E o discurso torna-se ainda mais pesado, porque ele diz no versículo 37 algo que você precisa gravar para essa mensagem dessa manhã: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Posto isso, Jesus responde à indagação dele sobre quem é ele, o que é o milagre, o que é o sinal da parte de Deus e por que ele veio. E nós ficamos com a pergunta: por que diante de tudo isso, mesmo assim, eles não creram e não receberam a Jesus? Eu quero colocar aqui uma parábola para vocês, uma situação. Imagine o seguinte: a melhor escola do mundo, o professor mais
gabaritado e capacitado que possa ser contratado. E o aluno mais capacitado, o gênio, é matriculado nela. E quando encontra-se esse professor mais capacitado com esse aluno mais propenso ao conhecimento, esse grande professor ensina algo muito simples para este aluno e ele reprova no ano. É possível isso acontecer? É isso que acontece aqui, gente. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém. O único que ensina o homem as verdades de Deus e que leva o homem a uma relação com Deus, ele encontra-se com as pessoas mais dotadas de conhecimento da Bíblia, as pessoas mais preocupadas na questão vida eterna, quem é Deus, perdão de pecados. Quando Jesus se encontra com eles, Jesus ensina algo muito, muito simples. A obra de Deus é essa, é que vocês creiam em mim, recebam a mim, parem de ficar esperando o milagre do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Ou seja, quem se alimenta de mim, quem envolve o seu ser com o alimento que eu sou, esse vai ter sua vida satisfeita, e não é somente aqui, isso vai ecoar pela vida eterna. Quando Jesus ensina algo tão claro e simples, eles dizem, não entendemos. Por que muitas pessoas, depois de ouvir a pregação, depois de ouvir mensagens e mensagens, elas continuam não crendo? Essa pregação nesta manhã, ela tem dois resultados. O primeiro é deixar você muito preocupado. Extremamente preocupado. E eu me preocuparei se você não ficar preocupado. O segundo é tornar você uma pessoa extremamente grata. Porque o texto nos diz aqui, Jesus diz, por causa disto, versículo 65, esse por causa disto é, por que as pessoas não criam? Porque elas não recebiam a mensagem de Jesus e ficavam pondo ele à prova. Por causa disto é que vos tenho dito. Quando alguém diz, eu já vos tenho dito, significa o que, gente? Que ela está repetindo. Por causa disso vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim. Note bem isso. A única pessoa que estava na eternidade com o Pai, o Verbo que estava no princípio, a única pessoa que viu o nascimento de toda a criação, a única pessoa que acompanhou o nascimento de todos os bebês da humanidade, a única pessoa que acompanhou a história de todos os homens, aquele que poderia dizer, olha, faça como Abel fez, olha, faça como Sete fez, como Enos fez, como Noé, a única pessoa que poderia dizer de pessoas da antiguidade, ou então que poderia dizer de pessoas que viriam a nascer, este que é eterno, que é de antes do antes e que para todos sempre será, ele poderia dizer um único nome, uma única solução, mas ele disse ninguém. O que significa ninguém, gente? Ninguém poderá vir a mim. Isso é desesperador. Ninguém poderá. Pode ser que alguém se interesse e se empenhe numa prática religiosa, coloque para si disciplinas de caráter, feituras e sacrifícios, mas o poder ir a Jesus não está no homem. Ninguém poderá vir a mim, ele diz. Sendo assim, então, o que nos cabe? Ele diz, se pelo
Pai. Se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus afirma 3 coisas aqui. A depravação do homem, ela é tal que mesmo eles vendo a luz que é Ele, Jesus Cristo, eles não creram. Mesmo vendo o Senhor da glória, o fulgurante, esse com todo o resplendor, que nem todos os sóis do universo, desta galáxia e de outras, se comparam ao brilho que há em Cristo Jesus. Eles diante do Senhor não o receberam. Ele era a luz veio ao mundo, o mundo não o recebeu, porque as suas obras eram más. Por que os homens não recebem a Cristo? Ninguém poderá vir a mim. Não há no homem nenhuma capacidade para que ele se arrogue disso dizendo: encontrei Jesus, encontrei uma forma de encontrar Jesus. No céu não vai ter ninguém batendo no peito. Por que não? Porque é pelo Pai. Se pelo Pai, unicamente por Deus. Se Deus não entrar nessa história, não rasgar este coração, não abrir esta mente para o Evangelho, este homem continua cego a vida toda, dizendo: dá-nos mais milagres. Queremos colocar o Senhor à prova. Dê-nos mais pães, dê-nos mais pães. Por que há pessoas que de tanto ouvir a mensagem continuam nas trevas? Porque elas não foram tocadas por esta realidade. É pelo Pai que se vai a Cristo Jesus. Agora, a última frase, ela diz: se pelo Pai não lhe for o quê? Concedido, gente. O Pai tem que conceder isso aos homens, porque os homens não possuem este recurso em si mesmos. Romanos capítulo 3 nos diz: não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Não há. Mas e as boas obras? As boas obras estão tomadas de gente com crise de consciência, dizendo: eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, vai vir outra coisa sobre mim, vai vir uma maldição, vai vir uma suspeição, vai vir algo sobre mim, eu tenho que fazer algo bom. E isso é uma coisa interesseira do coração humano. Alguém por fora vê e diz: foi uma boa obra, mas lá dentro o que está movendo é uma crise de consciência, uma incerteza com relação à vida, e é algo muito ego. Eu tenho que fazer para me livrar. Pouco é por amor, mas muito por si. Por isso que a Bíblia diz: não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Se não há quem busque a Deus, então quem é que busca quem? É Deus que busca o homem. Portanto, eu digo a vocês essa manhã, isso aqui, em primeiro lugar, nos deixa muito preocupados, porque a depravação total do homem, ela é nesse nível, de mesmo com Jesus em pé diante dele dizer: eu não acredito. A segunda coisa que eu gostaria de afirmar com vocês é o poder da graça de Deus. Porque o poder da graça de Deus é o próprio Deus concedendo ao homem o conhecimento de quem é Jesus. É Deus quem faz isso. Eu gostaria de ler com vocês um texto que está em 2 Coríntios. Abra comigo lá. Capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou
o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que muitas pessoas não abrem os olhos? Porque o Deus deste século cegou o seu entendimento. Qual é o livro que elas precisam ler? Qual é o conteúdo intelectual que vai abrir os seus olhos? Não depende do homem, isso é obra de Deus. Agora, voltando para João, nós ficamos em paz quando lemos essa última frase de Jesus que nos diz: se pelo Pai não lhe for o quê? Concedido. É o Pai que concede o conhecimento de quem é Jesus Cristo e nos faz inclinarmos de coração dizendo: eu reconheço que eu sou pecador e que tu és o Salvador. João diz no Evangelho, no seu Evangelho, no versículo 66 do capítulo 5, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Já leu isso na Bíblia? Pessoas deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque a mensagem é essa: se você não for uma pessoa que o Pai realiza a sua obra no seu coração, você não me segue verdadeiramente. O seu negócio é pão. Agora, se o teu negócio é pão vivo que desceu do céu, aí é a obra do Pai. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Já ouviu um discurso duro de Jesus? Aqui está um. Às vezes a gente acha que Jesus tinha aquela cara pintada desde a Idade Média, sempre passivo. Não, ele tinha discurso duro para corações duros também. E ele, virando-se para os seus discípulos, diz para eles: está vendo essa multidão que veio após mim por causa de pães para se fartar? Eles estão me deixando porque eles não me aceitam como pão vivo que desceu do céu. Eles não me aceitam. Vocês também não querem seguir a eles? Quem responde é Simão Pedro no versículo 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não há outro senão Jesus. Não é o milagre que fortalece a sua vida, não é o milagre que sustenta a sua vida, é o conhecimento do Filho de Deus. Isso é dado pelo Pai, e isso traz paz para o nosso coração, ao ponto de nós dizermos: nós não precisamos procurar outro endereço, porque nós encontramos a pessoa maravilhosa do Filho de Deus por revelação do Pai, e é aqui que nós devemos estar. O que nos preocupa? Nos preocupa se não houver nenhum interesse por Jesus. Se você está aqui pensando: o que eu estou ouvindo, meu Deus? Esse negócio não entra na minha cabeça. Eu não me interesso por isso. Ou se você é uma pessoa que vive na farsa, dizendo para Deus: olha, eu estou aqui de coração, e Deus está dizendo para você: você não vem aqui por isso. Agora, o coração ele se enche de gratidão quando você diz: eu reconheço quem é Jesus, e eu me inclino, eu me preocupo com a minha relação com Ele, eu quero morar no céu com Ele, a minha vida está entregue nas mãos dEle. E isso pacifica o teu coração, porque a palavra nos garante: isso é obra do Pai no teu coração, não é algo teu, isso é obra do Pai. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.